No dia 21 de janeiro, a igreja comemora, celebra a memória de uma grande santa da igreja, Santa Inês. E o que é mais interessante é que é uma santa que foi martirizada aos 12 anos de idade. A igreja traz para nós as memórias desses santos, né? Jovens, crianças, para mostrar como a fé é algo que não depende da idade. Santa Inês, ela viveu no século IV. Foi martirizada na época do Império Romano, da perseguição romana. Foi a pior perseguição que houve do imperador Diocleciano. Uma perseguição que foi mais ou menos do ano 300 ao ano 306, 307. E foi a última perseguição, porque depois dele foi eleito o imperador, assumiu o imperador Constantino, aquele que se converteu ao cristianismo e impediu a perseguição aos cristãos pelo Edito, né, de Milão, no ano 313. Mas a última perseguição parece ter sido a pior de todas. Diocleciano realmente foi terrível. E Santa Inês, uma menina de 12 anos, né, prestava o culto a Jesus, ao cristianismo. E ela foi obrigada pelo prefeito da cidade a prestar culto à deusa Vesta, né, uma daquelas deusas, né, que os romanos tinham muito, né, como também os gregos tinham. E ela se negou a prestar culto a uma deusa que não é deusa coisa nenhuma, era apenas uma estátua, apenas uma imagem que não tinha vida, não tinha nada. E por isso ela foi decapitada aos 12 anos de idade. E os testemunhos que existem nos martirológios da igreja são muito consistentes. O Papa Damaso, que era o Papa dessa época, aquele Papa que inclusive foi quem pediu a São Jerônimo que fosse para a Terra Santa e traduzisse a Bíblia, né, do grego e do hebraico para o latim, chamada Vulgata. O Papa Damaso deixou um testemunho claro sobre o martírio de Santa Inês. E também Santo Ambrósio falou dela. Santo Ambrósio foi aquele bispo desta época do tempo de Santo Agostinho. Um pouco depois, Santo Ambrósio, um pouquinho depois, mas bem perto desse fato, Santo Ambrósio deixou uma frase escrita no seguinte sentido: será que num corpo tão pequeno alguém é capaz de provocar um ferimento? Uma menina de 12 anos, inocente, Santo Ambrósio, será que há espaço num corpo desse tão puro, tão infantil, para alguém, né? Pois ela foi decapitada. Meus irmãos, a igreja diz que o louvor dos pequeninos é aquele que mais chega no coração de Deus. Então, esta é uma festa do dia 21 de janeiro, que tem, inclusive, para a igreja um significado muito importante. A igreja lembra esta festa com um ato litúrgico muito importante. Nesse dia, 21 de janeiro, São Bento alguns cordeirinhos, dos quais a lã deles é usada para fazer os palhos, né, usados pelos arcebispos. Os palhos é a estola, né, que todo sacerdote usa, que no caso do arcebispo é feito com lã de ovelhinhas novas, que são abençoadas pelo Papa, e depois é cortada a lã delas, como se faz com as ovelhas, e aí faz-se os palhos dos arcebispos. Isso é uma homenagem, uma lembrança a Santa Inês, porque na igreja dela, em Roma, começou esse costume bem nos primórdios da igreja. Veja que coisa interessante, significado profundo que a igreja guarda para nós. Peça nesse dia 21 de janeiro as bênçãos dessa menina, sobretudo para viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de fidelidade a Jesus Cristo até a morte como ela.